da identificação do dedo singular do serenão na vida do inversor existencial. Essa não é uma afirmativa minha, tá? Essa é uma afirmativa que o professor Valdo trouxe em algumas mini-tertúlias e que me chocou bastante, porque a afirmativa dele era que praticamente todo inversor, se for olhar na sua vida atual, vai identificar o dedo do serenão em algum momento, tá? E o que mais me impactou nessa afirmativa dele, que quando ele colocou pela primeira vez, a minha primeira abordagem foi olhar justamente os acontecimentos maiores, os acontecimentos onde a pessoa teve uma maior cognição, uma maior produtividade evolutiva, né, os grandes acertos, né, que a gente pode já ter tido dentro da nossa vida, no nosso histórico de erros e acertos. E a abordagem que o professor Valdo trouxe não era essa, era o contrário. O dedo do serenão, em geral, ele vai ser identificado naquele momento de maior, aquele momento crítico que poderia ter levado a um desvio de ProEx. Ou seja, a abordagem que o professor Valdo fez foi que, considerando todo o investimento extrafísico que todos nós recebemos, seja inversores, reciclantes, mas aí, especificando do inversor, curso intermissivo, contato com evoluciólogos, serenões, resgates extrafísicos que podem ser acontecido, mudança de cognição, mudança da paraprocedência, né, pensar de uma maneira diferente, estruturação da ProEx, aí a pessoa ressoma. Aí a pessoa ressoma e ali nos 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos dela, existe um processo intrafísico que leva a um desvio muito grande que vai ser abortivo de todo o investimento que aconteceu anteriormente. Muitas vezes nesse momento é onde o serenão entrou, onde houve um investimento do ponto de vista extrafísico, de consciexes, de situações que aconteceram, de amparo, né, fazendo determinadas intervenções, e que aquilo, vamos dizer assim, protegeu ou não deu tanto espaço para que desvios mais abortivos em relação ao ProEx tivessem acontecido. Tá? Então, essa foi a abordagem que o professor Valdo trouxe, e, de maneira prática, por exemplo, tem um verbete que eu apresento e que eu associo muito com essa situação. Teve um verbete que eu apresentei lá atrás que se chama senha pré-duplista, acho que esse é o nome, senha pré-duplista, onde eu abordo a temática de determinados sinais parapsíquicos que podem acontecer quando dois intermissivistas que têm um processo ali de possibilidade de construção de dupla evolutiva, determinados sinais que possam surgir em razão desse encontro. E esse verbete, ele foi escrito com base numa experiência, né, que eu e a Silvia tivemos quando a gente se conheceu, onde a gente teve uma série de sinais parapsíquicos. A experiência ela foi muito marcante, não só do ponto de vista de nós dois, mas como isso foi durante um ECP3, acabou que muita gente comentava, falava, isso virou assim, ao longo, eu acho que durante um ano e meio, eu escutava outras pessoas falando das situações parapsíquicas que viram eu e a Silvia como alunos de um curso, né? E muito tempo depois, de tudo que aconteceu, e aí eu relato lá com mais detalhes, é bem atípico mesmo, a gente sabe disso, o professor Valdo nos chamou a atenção que naquela situação a gente teve o dedo da monja, principalmente com emissários da monja que estavam durante o curso mexendo com a gente para que a gente se encontrasse. Então, isso já num processo de ampliação, né, de reencontro. Então, e isso já fazem 21 anos, né, e até hoje está dando certo. Então, vejo o quanto é importante esses momentos, né, e essas situações. Eu acho que, como a Cris falou ali lá na parte dos 25 cotejos, né, que mais do que entender é importante a gente praticar aqui, acho que também mais do que entender a teoria, né, a ideia, a hipótese do serenão poder ter o dedo na vida de um inversor, mas aí a gente procurar no nosso histórico identificar onde que isso pode ter acontecido, por quê, quais eram as consequências. Isso é um movimento que ajuda no processo de cosmovisão. Agora, Felipe, é interessante isso que você coloca, né? E a hipótese que está associada a isso, né? Quer dizer, é uma decorrência meio óbvia, né? Dos serenões estarem muito interessados que a técnica da INVEX, ela realmente se consolide, né? Seria esse o motivo, assim, o que levaria, né, o serenão e ter esse apreço, né, ou digamos, esse cuidado até certo ponto, né, esse carinho, né, no sentido até da transafetividade, do megapaternismo com relação àqueles que estão aplicando a técnica da inversa. Eu acho que o primeiro ponto, Cris, é provavelmente a autoexperiência. Porque o que acontece? Se você olhar lá no Pacíficos,
o professor Valdo coloca que a carreira do serenão começou na inversão existencial. Isto é muito sério de a gente pensar, mas ao mesmo tempo, quando a gente para um pouquinho para analisar, me parece muito lógico. Em que sentido? A INVEX é a técnica da conscienciologia que pega o intermissivista de ponta a ponta. E isso tem um valor que eu acho que ele é imensurável, é muito grande, porque que outra técnica dentro da conscienciologia pega o intermissivista de ponta a ponta do ponto de vista intrafísico? Né? Ou seja, toda verpom que surge na conscienciologia, ela está dentro da INVEX. Toda a ideia nova da conscienciologia, ela vai estar dentro da INVEX. E não porque a INVEX é maior que a conscienciologia, porque a INVEX ela é uma técnica de execução do paradigma consciencial desde a juventude. Então, se o paradigma é consciencial, se as nossas pesquisas conscienciológicas elas vão ampliando, os desafios do inversor também vão, já que a definição da própria técnica, né, técnica da INVEX é a otimização máxima da vida humana, a partir do paradigma consciencial. Então, eu penso que todo esse valor dos serenões e evoluciólogos, acho que é importante colocar isso também, com os inversores existenciais, é porque é uma técnica que propõe algo muito radical, algo muito difícil, que é pegar o paradigma consciencial e vivenciá-lo dos 10 anos de idade aos 90. Isso é muito radical, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Tanto é que se a gente for olhar, qual que é o índice de... A gente está nos 30 anos de INVEX, né? Qual que é o índice de sucesso da INVEX? Se a gente for analisar de maneira bastante fria, a gente tem muito mais pessoas, não é um pouco mais, é muito mais pessoas que abriram mão da INVEX ao longo do percurso do que se mantém praticando a técnica da INVEX até hoje, o que mostra que é um desafio bastante grande. Então, este desafio, no meu ponto de vista, ele está diretamente correlacionado e ele é proporcional ao próprio impulso evolutivo que essa técnica faz. Não é fácil. Não é fácil você moldar a sua vida inteira com os princípios do paradigma consciencial. Porque uma coisa é quando você chega aos 15 anos de idade, a gente costuma falar isso bastante nos cursos, a pessoa chega aos 15 anos de idade e o desafio invexológico dela é, sei lá, parar de ir em torcida torcida organizada de futebol, deixar os games de lado, ou seja, são recins mais grosseiras, até certo ponto, considerando que a pessoa é intermissivista, mais fáceis também. Agora, as recins de um inversor pós 35 anos de idade é desperticidade, OFIEX, Mega GESCOM, autotransafetividade, uma convergência do Mater Pensene com Mega Trafor. Vamos dizer que são coisas que são um pouquinho mais difíceis do que você largar os games, né? Então, a INVEX, ela vai aumentando o nível dela, né? Eu entendo, inclusive, que o grande valor da INVEX é justamente a fase executiva, que é a colheita da fase preparatória do inversor, e muitas vezes a gente encara a INVEX como sendo o período inicial, né? A iniciação dentro da conscienciologia, e não é. Então, eu penso que o valor que os serenões e evoluciólogos dão para a INVEXologia é justamente o fato de ser uma técnica que pega o intermissivista de ponta a ponta. Se eles estão investindo lá no curso intermissivo para que nós, intermissivistas, né, mudamos de patamar, consigamos mudar de patamar, o ideal é que essa mudança seja radical, seja visceral, seja não, né, uma ponta, não uma parte. E se isso for vivenciado na vida inteira, o saldo disso deve ser muito maior. Então, eu entendo esse valor a partir da própria experimentação deles do passado em relação a essa técnica e hoje, né, a possibilidade de fazer uma mudança um pouco mais radical na nossa vida, né, daqueles intermissivistas que hoje praticam a técnica da INVEX. Bom, então tem relação direta, né, com realmente a implementação de um novo paradigma aqui nesse planeta, uma vivência, né, de um novo paradigma nesse planeta, de acordo com as propostas conscienciológicas. Gostou do vídeo? Nós somos a Acinvexes, uma instituição sem fins lucrativos e 100% baseada no voluntariado juvenil. Aqui você vai encontrar uma série de vídeos a respeito da conscienciologia e da inversão existencial, os dois temas que nós pesquisamos dentro da nossa instituição. Você vai poder acompanhar as pesquisas dos nossos voluntários e dos nossos pesquisadores. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de acessar o nosso site www.acinvexes.org.